Bang Cursos, uma explosão de conhecimentos. Olá, seja bem-vindo ao Bang Cursos. E o primeiro assunto do curso de História Mundial é aquilo que vem antes da história, a pré-história. Pode parecer um contrassenso falar de pré-história num curso de História, mas nós vamos explicar isso direitinho. É preciso entender que o conceito de pré-história pressupunha uma ideia de civilização que variava em graus, indo do inferior ao superior. Nesse sentido, elencou-se dois critérios que marcariam a entrada de uma sociedade para a civilização e para a história: o Estado e a escrita. Logo, agrupamentos humanos que não estavam organizados sob a égide de Estado ou que não tinham desenvolvido nenhuma forma de escrita foram considerados pré-históricos até muito recentemente. Entanto, a ênfase dada à cultura letrada e ao Estado pelos historiadores do século XIX foi questionada por historiadores do século XX. Em primeiro lugar, os historiadores vão se atentar para outras perspectivas que não aquela que só fala em cronologias políticas, histórias de reis, aquela velha história política administrativa, oficialesca. Para superar essa visão, eles tiveram que recorrer a outros tipos de documentos e fontes históricas, de modo que o papel determinante dado à invenção da escrita foi relativizado. Isso quer dizer que passa a ser possível fazer então uma história da pré-história, porque os historiadores vão conseguir tirar informações históricas de documentos que não eram escritos, que não tinham informações explícitas. Evidentemente, esse avanço se faz com o auxílio de outras ciências, como a paleontologia, a arqueologia e mesmo a biologia. Mas, falando em períodos pré-históricos, a pré-história também pode ser dividida em três grandes períodos principais: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. O Paleolítico é a Idade da Pedra Lascada, corresponde à maior parte da experiência humana na Terra. Nele, os humanos viviam em pequenos bandos, caçando e coletando e lutando muito para sobreviver. A vida humana seria assim por vários milhares de anos, até que acontecesse a principal revolução da história da humanidade, a Revolução Agrícola. Ela não é um evento, mas sim um processo. Se fosse uma produção de Hollywood, ela não seria um filme, mas uma série com várias temporadas. Mas o que importa é que ao cabo dela a agricultura se desenvolveu e a sedentarização se tornou possível. Essa revolução também é conhecida como Revolução Neolítica, quando os seres humanos passaram a se sofisticar e produzir instrumentos mais refinados. É bom lembrar que ao falar em sofisticação nessa época, estamos falando de incríveis facas, enxadas, machadinhas feitas de pedra. Ao longo desses muitos séculos, o homem foi desenvolvendo e melhorando sua técnica em dominar o fogo. Isso levou à criação da olaria e os primeiros trabalhos com cerâmica cozida ou assada. Posteriormente, o domínio do fogo foi aplicado também na metalurgia. Começou-se pelo cobre, depois o bronze e o ferro. A partir do Neolítico estavam estabelecidas as primeiras cidades, os exércitos, o Estado e também a escrita. No entanto, como dissemos anteriormente, a partir da invenção da escrita, entramos propriamente na história. E isso é assunto para o próximo vídeo. Agora, voltemos à pré-história. Os primeiros traços hominídeos foram localizados na África há milhões de anos atrás. Dali, alguns grupos se dirigiram à Ásia. Uma corrida de revezamento pode ter levado entre 10 e 200 mil anos. Entre os últimos 500 e 200 mil anos, o cérebro dos hominídeos se desenvolveu de forma incrível. Aumentou o seu tamanho e também as suas capacidades. Isso foi decisivo para as habilidades da fala e também das habilidades manuais. Em 20 mil a.C. já havia humanos em todos os continentes. Era muito frio mesmo, e os oceanos estavam baixos. Era possível, ainda que fosse extremamente incomum ou improvável, andar do sul da Inglaterra até a França. Cidades como Nova York, São Francisco e Rio de Janeiro estavam bastante distantes do mar. Estreitos que hoje são fundamentais, como Bósforo, Dardanelos e Gibraltar, não existiam, eram terra seca. Por volta de 15 mil a.C., houve grandes mudanças climáticas. Os verões se tornaram mais quentes, o degelo sobreveio e os mares começaram a subir. Entre 12 mil e 9 mil a.C., o degelo se acelerou e os mares passaram a subir ainda mais. Por volta de 8 mil a.C., os mares já haviam subido mais de 100 metros. As evidências sugerem que a domesticação de animais
aconteceu no Neolítico em partes isoladas, com diferentes animais, diferentes técnicas. Além disso, os primeiros pastores não eram agricultores e vice-versa. É provável que o pastoreio tenha ficado mais com os homens, enquanto o plantio ficava com as mulheres. Ainda é necessário destacar que, mesmo depois de milhares de anos de feita a Revolução Agrícola, muitos vilarejos espalhados pelo mundo ainda dependiam mais da caça e da coleta do que da compra de cereais, leite e carne. Em 7000 a.C., já se plantava na Grécia. Em 3000 a.C., já se plantava na Escandinávia. Isso falando numa época em que 80% da Europa era coberta por densas florestas. Na África, domesticou-se o burro, essencial para o transporte de cargas, mas também o gato, que preservava os estoques dos roedores. E ainda a galinha da Angola, que viria a ser um dos pratos mais apreciados na Roma clássica. Qualquer estimativa da população mundial nesses tempos mais remotos comporta alto grau de incerteza. Mas já foi calculado algo em torno de 90 milhões de pessoas em 2000 a.C. e, na época de Cristo, algo próximo a 300 milhões de seres humanos. Enquanto os nômades passavam o dia todo na caça, na coleta e na busca pela sobrevivência, a nova ordem sedentária, citadina e agrícola produziu diversos especialistas. Mas nem tudo são flores, pois as primeiras sociedades sedentárias praticavam bastante a escravidão, coisa que não acontecia com os grupos nômades. Hoje ficamos por aqui. Se você quer testar o que você aprendeu nesse vídeo, clique aqui e vá lá para o vídeo de questões sobre pré-história. Nós nos vemos na semana que vem. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Até mais!